Oi, gente, tudo bom? Então vamos conversar hoje sobre interpretação da norma penal. Então vamos entender a norma processual penal, né? Não a norma penal, desculpa, a norma processual penal, como todas aquelas regras vigentes no Código de Processo Penal, tá? Bom, e a interpretação? Vocês sabem que interpretação é um processo lógico, né? Que exige a apreensão do sentido da norma com a vontade do legislador e a necessidade da prática vivida. Então, naquele caso concreto, eu preciso apreender aquele sentido da norma e o que quis dizer o legislador. É lógico que sempre precisamos que essa interpretação do Código de Processo Penal seja à luz da Constituição. Então, a leitura das normas de processo penal nem sempre exigirão aquela leitura seca e fria da letra da lei. Há casos em que, considerando o sentido da norma, e isso a norma como um todo, não podemos aplicar aquela leitura seca. A interpretação é um processo racional do aplicador do direito que vai exigir, com base na situação casuística, apreender o sentido da norma. Nada mais é do que um processo de aplicação da norma de acordo com a necessidade e sentido dela. Então, o Código de Processo Penal vai admitir dois métodos interpretativos: a interpretação extensiva e a aplicação analógica. Diz o artigo 3º, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplementos dos princípios gerais do direito. Bom, quanto aos princípios gerais do direito, são aqueles princípios que regulam todo ordenamento jurídico. Exemplo, princípio da legalidade. O princípio da legalidade é o que regula todo o nosso ordenamento jurídico, por certo, também ao nosso processo penal, tá? E o que é essa interpretação extensiva? É o que eu digo desde o começo das nossas aulas. Não podemos aplicar regras de processo penal se elas conflitam com a Constituição. O que estamos fazendo nisso, então? Fazendo uma leitura, uma interpretação extensiva. Mas isso não é só apenas na Constituição. A interpretação extensiva, ela serve como um suplemento para aplicar outras regras em outras leis, né? Quando a nossa lei de processo penal falar pouco. Exemplo. Quando a gente fala de causas de suspeição do juiz, em razão da imparcialidade dele, a gente inclui também o jurado. Porque a lei nos fala, o juiz, as causas de suspeição do juiz. Mas isso também deve ser aplicado ao jurado. E o que eu estou falando, portanto? Que a interpretação extensiva exige que, ainda que o legislador tenha dito pouco, que a gente apreenda o sentido que ele quis dar a algum vocábulo e amplie o sentido daquilo. Então, se ele disse o vocábulo juiz, devemos interpretar também o jurado, porque o jurado exerce o papel de um juiz. Então, quando a lei fala pouco, nós utilizamos do método da interpretação extensiva. E aqui, seja considerando o próprio Código de Processo Penal, ele como um todo, mas também outras leis. Então, se o nosso Código de Processo Penal não regula a
forma como deve ser encaminhado eventual recurso, por exemplo, no caso de uma apelação, que é comum do processo civil e também do processo penal, então se ele não fala como que é o translado da apelação, o que quer dizer isso? A apelação, não é a nossa matéria aqui, mas só para que vocês compreendam um exemplo, ela é feita, né, de duas fases, uma com uma folha de rosto, que é o termo de apelação, e depois as razões de apelação. Nosso Código de Processo Penal não define como que é feito esse encaminhamento. Até porque o nosso Código de Processo Penal é de uma época em que sequer existia processo eletrônico. Então, precisamos ampliar aquele sentido da norma e nos utilizar da lei que regula da lei que regula o processo eletrônico, do Código de Processo Civil, de leis que regulam o manejo dos recursos, por exemplo, no Projude ou no EPROC. Então, o nosso Código de Processo Penal precisa ser lido de maneira extensiva, quando, ainda que o legislador fale, ele diga pouco. Agora, a analogia, que é um processo de integração da norma, a aplicação analógica, iremos nos utilizar quando o nosso legislador processual penal não falar. Então, ali ele falou pouco. Precisamos apreender o sentido da norma. Agora, na analogia, ele não falou sobre determinado ponto, tá? Então, aqui é um processo de integração da norma utilizado para suprir lacunas. É um recurso que permite aplicar a solução prevista na norma para casos semelhantes. Um exemplo, também no que tange a recursos, tá? Existe um recurso chamado agravo interno e também outras modalidades de agravo, que é agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Esses recursos, né, no agravo interno, que serve para decisão monocrática do relator, e no agravo em recurso especial e recurso extraordinário, que serve para casos em que obsta o segmento do recurso especial e do recurso extraordinário, feito pelo juízo de admissibilidade pelo tribunal. Isso não importa para vocês, tá, gente? É só para que vocês entendam o meu exemplo. Essas modalidades de recurso, elas não existem no nosso Código de Processo Penal. O que a gente faz? Utiliza-se analogicamente do nosso Código de Processo Civil, que aí eles versam sobre tais recursos, tá? Então, houve uma lacuna do nosso legislador processual penal, porém, o nosso artigo 3º, que a gente acabou de ver, possibilita que a gente utilize da analogia, da aplicação analógica em certas situações, tá? Vejam, já a interpretação analógica não é uma forma de integração, mas uma maneira de interpretação, que é, olhem lá, que é o que acontece quando o dispositivo, após um catálogo de hipóteses ou um elenco de situações, prevê uma cláusula genérica. É uma cláusula que se aplicaria sempre. Não especifica para tal caso. É uma fórmula ampla. Exemplo que eu coloquei aqui. Artigo 400, parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. O que a gente vai fazer aqui? Vamos utilizar uma interpretação analógica, porque isso é uma regra, uma norma, uma cláusula geral, que vai se aplicar sempre. A própria lei diz,
precisamos interpretá-lo para todos os casos que tornem possíveis tais gravações. Isso é interpretação analógica, tá? A analogia, que é um processo de integração, é você integrar as normas. Normas estas, outras do nosso Código de Processo Penal, via de regra, e da nossa Constituição, tá? Professora, mas a interpretação analógica é errada? Não. Estamos interpretando um dispositivo que não é específico e ampliando o seu leque de atuações. É o que a própria lei diz. Agora, o artigo 3º diz que é possível a interpretação extensiva e aplicação analógica. Mas tais casos não serão aplicados, nem analogia e nem interpretação extensiva, quando houver restrição da liberdade pessoal do acusado ou outro direito de defesa. Aí, a gente tem que utilizar de um método de interpretação restritiva. Então, quando outras leis ampliarem o leque de direitos ao acusado, nós a utilizaremos. Por outro lado, quando tais leis restringirem a liberdade ou direitos do acusado, não as aplicaremos. É o sentido lógico, né? Então, portanto, no que se refere a normas puramente processuais, que se refiram a questões procedimentais, quais sejam local, forma, prazo dos atos, etc., a gente vai utilizar sem medo o artigo 3º, né? Agora, se eu atingir diretamente um direito do acusado, por exemplo, o direito da defesa, eu não utilizarei outros dispositivos convergentes do nosso Código de Processo Penal. Exemplo, o nosso Código de Processo Penal possibilita que, após a denúncia, a defesa apresente resposta à acusação. Já, eventualmente, em outra lei, vamos supor, não existe essa possibilidade de defesa. Se não existir essa possibilidade de defesa em outra lei alheia ao nosso Código de Processo Penal, eu não irei utilizá-lo. Logo, me basearei em uma interpretação restritiva do Código de Processo Penal e não uma interpretação extensiva, tampouco a analogia, porque o nosso Código de Processo Penal traz uma leitura maior ou melhor do que outra lei, tá? Então, isso é basicamente métodos de interpretação. Segundo Badaró, na dúvida de questões eminentemente de direito, deve-se prevalecer a interpretação favor-rei. O que é interpretação favor-rei? Se no direito material, então, no direito penal, a gente utiliza o indúbio pro réu, aplicando tal princípio, fazendo uma leitura desse princípio ao processo penal, utilizamos a interpretação favor-rei, aquilo que é para beneficiar o acusado. Favor-rei consiste em qualquer dúvida ou interpretação na seara do processo penal, deve-se sempre ser levada na direção mais benéfica ao acusado. Tranquilo, gente? Sobre interpretação da norma, é isso que eu tenho a dar para vocês. Vou fechar o vídeo para que a gente não fique com vários vídeos com temáticas diferentes, tá?